Olá você amigo telespectador, tudo bem? Estamos iniciando aqui pela MDTV o nosso programa esportivo, edição desta semana, desta segunda-feira. Com muita alegria tendo você como telespectador, compartilhando. Nós agradecemos demais. A cada dia nós andamos aí pelas ruas da cidade, o pessoal comenta, estão assistindo o programa lá, programa de esportes, programa diferente, né? Que fala do esporte da cidade, do esporte da região toda, né? Acho que isso é o mais importante. A gente saber aí a respeito do que acontece no esporte aqui na nossa região. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A partir de agora, você é o nosso convidado. Seja bem-vindo e compartilhe aí com os amigos, tá bom? Ô, direção, depois você só me orienta, que é tudo ao vivo, viu, gente? Só me orienta se tá na mais baixa ou na mais alta, tá? Mais agora alta. Confundiu, tá bom, direção? Tá bom. Falar pra você, a gente Eu acho que fica eu na tô mesa. aqui, ó. Não, talvez você tá do lado também aqui. Olha Também. pra cá, ó. Olha no verde ali, com o verde é a no cor da câmera, esperança. Miguel. É, Você sabia, né? sei. Só sogra não chama esperança. Não chama. Já começa nesse livro, se apoia Tudo na sua bom, meu casa. querido? Como é que você tá? Firme e forte? Tudo em paz, graças Como a é Deus. bom ver você. Você sabe que muitos elogios ao seu trabalho, viu? Em Estiva Gerbe mesmo, eu estava lá ontem no mountain bike, lá o pessoal elogiou demais você. Eu devo uma visita à cidade de Estiva Gerbe. É mesmo? Primeiramente, satisfação estar com você, com o Ronaldo, com o amigo telespectador. Ontem eu paguei uma visita de tempos do palmeirense, assim como você, o Toninho, da padaria, confeitaria e lancheteria Esquinão 2. Você foi lá? 3 meses que eu não dava as caras lá, Então. nem como cliente lá na Esquinão 2, porque a Esquinão é perto da minha casa, lá no Bandeirantes, né? Então, mas eu fui fazer uma visita para o amigo e comecei a pagar minhas visitas. Eu acho que até ali pelos 87, 88 anos eu quito essa dívida aí. Mas eu devo uma visita para Estiva Gerbe também. Exatamente. Obrigado, meu povo. Povo bom lá, hein? Nossa. Povo que gosta do esporte. A gente vai falar daqui a pouquinho a respeito da 19ª edição da corrida mountain bike em Estiva Gerbe, o circuito do Mato Seco. A gente gosta de falar, né? Tem todas as informações daqui a pouquinho. É muito bacana, gente. É uma experiência, sempre teve esses eventos, mas vem fortalecendo a cada dia, porque quando você tem alguém que olha para o esporte com carinho, a coisa anda. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito desse evento também. Tem novidades a respeito do futebol de Estiva Gerbe, o prefeito quer o campeonato lá, até mesmo com uma condição regional, tá? Ele diz que quer porque quer o campeonato esse ano. Então o pessoal está estudando lá a melhor maneira para poder colocar o campeonato de Estiva Gerbe. Conversei com o prefeito Márcio Pavan, perguntei a ele a respeito do campeonato de Estiva Gerbe. O futsal já está acontecendo, que é o Interbairros. Está pegando fogo o Interbairros lá. Tem rodada essa semana, tem rodada também na próxima semana, enfim. E tem o futebol de campo, o futebol, né? Campo. Mesmo que o pessoal está na expectativa de acontecer em Estiva Gerbe também. Vamos falar agora com o Ronaldo. Tudo bom, direção? Como é que você está? Firme? Firme. A voz da consciência. Olha o tamanho da mão do homem, rapaz. Olha. Convocação Rapaz. hoje, hein? A foto veio a calhar porque já tem os convocados da seleção para as 2 datas FIFA, né? Para Isso encerrar. aí. Deixa eu ver se é o Ancelotti que tá me ligando. Deixa eu ver aqui se é o Ancelotti. Rapaz. Você pôs pela convocação ou você Ó, pôs ele tá pela ligando zoeira? pra mim, ele tá falando que tem algumas Convocação. novidades. Tá falando que tem algumas novidades, a gente vai contar depois. Mas você acha que você vai ganhar o ano que vem alguma coisa com esse time aí, hein? Esse cara só ganha, né? Rapaz, será que vai? Ah, tá. Ele falou que o ano que vem ele conta pra gente, viu, Ronaldo? Mas a novidade é o Caio Jorge, né? Caio Jorge, Nossa, meu primeira microfone tá baixo convocação ou é o dele. Caio? Não, tá baixo. O microfone dele tá baixo, de fato. Tá baixo? Tá. Aumenta aí. Ele vai regular lá. E agora? Ô, filho, agora tá Ótimo. maravilhoso. Espetáculo. Então, Incrível. Paquetá também foi convocado. Foi, o Paquetá tá livre das Paquetá. acusações, né? Ele tá livre daquelas acusações, eu acho que erraram, porque Mas vazou ele... foto dele, vídeo também, né? Sim. Eu não vi. Tem Muito provas estranho, contra, né? Muito estranho. Por causa dessa situação, eu vou dar um exemplo aqui, que é o mais conhecido, Eduardo Bauerman, foi zagueiro do Santos, contra o Avaí em 2023. Ele recebeu o dinheiro para tomar o cartão amarelo contra o Avaí. Ele saiu do jogo sem tomar cartão amarelo, tomou amarelo depois do jogo. Os apostadores ameaçaram ele, no jogo seguinte ele tomou um vermelho dentro de campo. Foi pego. Tanto que ele foi negociado com o futebol mexicano, ficou 1 ano sem jogar lá e agora ele está voltando a jogar lá no futebol mexicano. Então ele foi punido com 1 ano. O caso dele é mais brando do que o do Paquetá. Eu acho que é injusto a gente ter o Paquetá na seleção brasileira, Sim. quando se tem uma acusação tão pesada. Ele se livrou por enquanto, eu não sei se vai ter uma outra sequência isso daí. E até hoje não explicaram, né? Por que ele foi absolvido. Falaram que vão terminar
a investigação para soltar o boletim lá na Inglaterra, por que absolveram ele. Mas, pô, a família dele lá, a cidade toda dele tava apostando igual. Sobrinho, né? Sobrinho. Outro jogador também que era do Botafogo tava envolvido. Isso também dá margem pro Bruno Henrique, né? Do Flamengo ser absolvido. E são dois casos bem parecidos, porque o Eduardo Bauerman e outros ali, eu acho que era o Bauerman pelo Santos, um do Juventude, tinha mais um ou outro da segunda divisão. Eu acho que era o Capixaba, né? Isso. Eles foram suspensos preventivamente. Eles não puderam jogar enquanto as investigações estavam em curso. Sim. O Paquetá e o Bruno Henrique estão aí jogando. Então é estranho, nome, né? O cara tem nome. O futebol tá ficando cada vez mais importante para essa gente aí que gosta, né, dessas... Sempre teve. Antigamente, na época do Ivan, uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, nós tínhamos a Loteria Federal. Coluna 1, jogo tal, você lembra que anunciava no rádio? Sim. Inclusive esses jogos, até Portuguesa Santista e Flamengo de Guarulhos jogavam para a quarta divisão e tinha televisão transmitindo. Que era jogo importante para a época da era loteria. Jogo que definia, ali às vezes era um jogo simplesinho, mas era jogo que definia a loteria esportiva. E eram 13 jogos, assim, é muito marcante, porque inclusive, coincidentemente, ontem eu assisti um vídeo com o Osmar Santos narrando e o Domingos Machado plantonista. Aí o Osmar Santos narrando, de repente pausa e entra o plantão, o Domingos Machado, deu coluna 2 no jogo tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que foi até um jogo do futebol paulista mesmo na época, com a América de São José do Rio Preto, com o Comercial, 15 de Jaú, 15 de Piracicaba. É uma época diferente do futebol. Sim. Hoje, e naquela época, eu sempre uso um exemplo assim, que eu tenho conhecimento. O Rui Rei foi para o Corinthians, depois daqueles jogos que são históricos da Ponte Preta contra o Corinthians, e ele não foi titular no Corinthians. Foi um ou outro jogo. Ele não foi muito aproveitado no Corinthians. Porque o interesse do Corinthians era enfraquecer a Ponte Preta para o Corinthians ser campeão. E qual foi o caminho? Encostar no Rui Rei. O negócio era tete a tete. Tinha coisas? Tinha. Mas o cara só se vendia, só se entregava ali. Se ele quisesse, não, eu vou ter um contrato com o Corinthians, então eu vou arrumar uma treta aqui no começo do jogo, eu vou ser expulso e pau, acabou o jogo. Aí eu vou embora, vou para o Corinthians e obrigado, Ponte Preta. Então, não que tenha sido assim, mas coincidentemente foi assim, né? O Rui Rei foi parar no Corinthians depois de ser expulso num jogo decisivo contra o Corinthians, ele saiu da Ponte e foi para o Corinthians. Outros exemplos mais da época. Hoje em dia não, hoje em dia a coisa é feita mais escancaradamente, né? Você vê que tem erros grotescos de arbitragem. Se profissionalizou mais o trambique. É verdade, profissionalizou. Esse é o termo. Antigamente era trambique mesmo. Hoje profissionalizou e legalizou o trambique. Que coisa, hein? Vamos lá para os convocados da Seleção Brasileira? Você tem os nomes aí? O Ronaldo tem lá, quer falar? Ronaldo, você quer que a gente passe aqui? Pode falar aí, vamos, para a gente correr. Vamos lá, para a gente correr, vamos lá. Goleiros, Alisson... Não estou muito a fim de correr, não. Não consigo. Os goleiros convocados para os 2 últimos jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026, Alisson do Liverpool, Bento do Al-Nassr e o Hugo Souza do Corinthians. Os defensores, Alexandre Ribeiro do Lille, Alex Sandro do Flamengo, aquele lateral esquerdo e tal que teve na Juventus, de Turim, o Caio Henrique do Mônaco, Douglas Santos do Zenit, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG, Wanderson do Mônaco e Wesley da Roma. Meio-campistas, Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casimiro do Manchester United, o Joelinton do Newcastle e o Lucas Paquetá do West Ham. Atacantes, o Estevão do Chelsea, o Gabriel Martinelli do Arsenal, o João Pedro do Chelsea, o Caio Jorge do Cruzeiro, o Luiz Henrique do Zenit, o Matheus Cunha do Manchester United, o Rafinha do Barcelona, o Richarlison do Tottenham. Só um parênteses aqui, se eu não estiver enganado aqui, eu acho que o Richarlison, que estava na pré-lista, o Ancelotti estava entre ele e o Neymar. Como o Neymar apresentou um edema na coxa... Isso é o que o Neymar fala, né? Então, o Ancelotti esteve, né, com a comissão técnica do Santos ontem em Salvador e a diretoria do Santos apresentou, né, o laudo médico para ele. O médico da seleção, inclusive, participou da reunião e ficou constatada a lesão do Neymar. Ele não vai agora, mas o Ancelotti disse que conta com ele na seleção. Enfim, isso aí vai depender do que vem pela frente no futebol brasileiro, né?
O Rodrigo não foi? Não, o Rodrigo... Não, nem o Rodrigo, nem o Vini Júnior. O Vini Júnior já não era considerado porque ele está suspenso na eliminatória. Tem um jogador do City também que é muito bom, que poderia estar nessa seleção, o Sabinho, né? Mas não está jogando no Mas, City, mas, né? mas não adianta, por City exemplo, tá você todo convocar um mundo mal Estevão agora. da vida, convoca um Estevão e não coloca o menino para jogar, né? Mas Não adianta aqui, nada, né? eu acho que isso aqui, na verdade, como o Brasil já está classificado e não importa a posição que ficar nas eliminatórias da Copa do Mundo, você vai para a Copa do Mundo, você vai participar de um sorteio para descobrir em qual grupo você vai cair lá na Copa do Mundo. Eliminatórias é um qualifying que não importa se ser o primeiro, se classificar através de uma repescagem. Então, o que pensa, na minha visão, Ancelotti? 2 jogos para usar de laboratório, para eu ver quem é que tem lenha para queimar, quem tem vai se apresentar agora, quem não tem vai ficar de fora. Então, eu acho que é mais ou menos essa linha que ele está pensando. Levou o Casemiro, que é um jogador mais experiência para o meio de campo, manter o Marquinhos, que é um jogador mais experiência. Convocar esse Bento também aí, vou te falar, ele afundou aquele time Então, lá o time que ele tá lá, o Al-Nars. Al-Nars. Falta aqui o Ederson. O Ederson não está jogando no City. E ele vai virar banco, né? Porque Então. o City fez a proposta de contratar o Donnarumma, Donnarumma né? do PSG. Foi contratado. Mas a grande verdade é o seguinte, meus amigos, entra técnico, sai técnico, entra um possível salvador da pátria, os problemas são os mesmos. Não adianta. Não adianta colocar, se precisa convocar mesmo os jogadores, você não tem pulso firme. Tudo bem que a gente viu um jogador do Flamengo, acho que 2 jogadores do Cruzeiro. Faltou o Jorge nessa lista, né? Mas é muito delicado a situação da seleção brasileira ultimamente. Acho que o povo perdeu um pouco aquilo, né? Aquele T grandão, vamos dizer, né? Da seleção brasileira, de você se sentar na frente de uma televisão. Eu vou te falar, posso ser muito pessimista. Com o nível do futebol que nós estamos, meus amigos, a grande verdade é que nós poderemos ter ali uma desclassificação da seleção brasileira logo nos primeiros... Fase de grupos? Fase de grupos. Então, meus amigos, fase de grupos. Então, eu acho que é primeira fase. A seleção vai sofrer para tentar a classificação logo na primeira fase, mas não vai conseguir. Com esse time, com esse nível do futebol. Desculpa ser pessimista. Tem sempre um que acha que um é melhor. Ou não, mas a seleção, fulano tá jogando. Esquece. A gente não tem hoje um brilho a seleção brasileira. Quando você é convocar, você pode falar até melhor do que eu, acompanhou muito mais do que eu. Ronaldo também. Você imagina você com o Filipão ali, falava assim, pô, ó, convocados, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Rivaldo, Juninho, e por aí vai. Se tivesse jogando, né, rendendo, sem contusões, sem problemas, o Oscar de São Paulo, o Lucas, o Neymar, você faz o meio de campo com o Casemiro, com o Lucas, com o Oscar e bota mais um volante ali. Joga o Neymar e mais alguém ali na frente. Se tivessem jogando esses 3 que eu citei, o caso do Lucas, o Oscar e o próprio Neymar. Com Jorge no meio de campo, seria uma seleção com qualidade técnica, com experiência, para dar para a gente um pouco de esperança com o Ancelotti no comando. O Ancelotti deu meio que chamou um pouquinho a atenção do torcedor? Chamou. Mas tem muita coisa. É seleção que não joga no país a não ser data FIFA e com calendário profissional, com calendário oficial. Joga aqui eliminatórias da Copa, aí amistoso é lá no Egito, é lá na Arábia, é lá na China, é lá no Japão. Tanto que os primeiros amistosos para o ano que vem devem ser contra o Japão, lá no Japão e, se eu não me engano, contra a China. Não sei como é que é isso aí. Oi? Coreia e depois Japão. Isso. E não é aqui no Brasil. Então, vai jogar com a Coreia do Norte. Então, mas... E lá na Coreia do Norte, a Coreia do Norte ganha tudo lá, né? Nunca perdeu, né? Então, e é isso, torcedor. Não tem muito o que se falar de seleção brasileira. O torcedor se distanciou, perdeu a paixão, perdeu aquele carinho. Hoje em dia, lota estádio? Lota, porque tem, assim, nesse milhão de pessoas que tem no Brasil, nesses milhões de pessoas... Tem os fanáticos, né? Tem aqueles que vão para 50 mil pessoas no estádio? Tem. Mas, infelizmente, perder tempo de assistir jogo da seleção hoje em dia tá difícil. Vamos falar de seleção. Vamos, a verdadeira seleção, vamos lá? Daqui a pouquinho a gente fala do São Paulo, fala do Palmeiras, com a seleção Ele não reconhece a verdadeira seleção. Não, eu reconheço. O Santos também é uma seleção, mas hoje em dia só se for seleção dos piores, né? Coitado do Santos.
Vamos lá, eu tô lendo o horário aqui, rapaz. Vamos rapidinho pro Campeonato Brasileiro, que hoje o programa tem curto, que a direção tem compromisso. A seleção ganhou 4-2. Rapaz, a direção tem compromisso hoje, tem que agilizar. Vou falar pra você, viu, rapaz? Vamos nós aqui ou vai você aí? Não, vamos nós aqui, que a Não, seleção tá nem- ocupada. Não vamos nem falar. Bragantino 4-2 do Puxa, Fluminense. que resultado, hein? É, a seleção aí, ó. Seleção. Esse aí John tá jogando muito, hein? Esse é uma SAF. E teve no Santos, jogou nada, né? Não. Pois é, meu. O Cruzeiro fez 2-1 no Internacional, o Grêmio ficou no 0-0 com o Ceará, o Vasco, né? Eu falo, aquele gol mandrake no começo do jogo, a não expulsão do Hugo Moura, olha a cara do Vasco aí, ó. 2 derrotas seguidas para times do mesmo nível. 3-2 para o Corinthians lá em São Januário. O Bahia fez 2-0 no Santos, tem a página seguinte. O Mirassol ganhou mais uma do Fortaleza, né? O Botafogo ganhou do Juventude. O São Paulo meteu 2-0 no Atlético Mineiro com moral. Hoje, para fechar a rodada, o Palmeiras com o Sport e o Flamengo com o Vitória. Santistas, vascaínos e outros mais torcendo para Palmeiras e Flamengo hoje. Tá certo. A grande verdade, meus amigos, é que... vamos falar agora do jogo do Corinthians. Tem a classificação ali? Vamos de classificação? Passa a classificação, a gente vem daqui a Só pouquinho. os 6 primeiros e os 4 últimos. O Pode Flamengo ser. lidera, 43, o Cruzeiro 41, Palmeiras, jogo em Haver, tem 39, o Bahia tem 36, o Botafogo tem 32 e o Mirassol tem 32. São os times que estariam indo para a Copa Libertadores da América para o ano que vem. Zona do descenso com 19 pontos. Nos critérios de desempate, o Vitória fica na zona do descenso, o Vasco escapa, 19 pontos para o Vitória, 18 para o Juventude, 16, né, para o Juventude, agora me confundi. 18 pro Juventude, 15 Fortaleza e 10 Sport. Isso. Ei, saudade do Santos tempo que eu tá com enxergava. 2 pontos à frente Tem só da bom, zona né? de rebaixamento. Tempinho que eu enxergava, igual o Vojvoda chegou lá, nós vamos dar jeito nisso. Agora nós vamos ser campeão mundial. Isso aí. Ai, O meu Santos Deus do céu. o Santos tem 4 propostas de SAF. Daqui a pouquinho, na hora de falar do Santos, eu conto. 4 não, 5 propostas. Daqui a Tá. pouquinho eu conto. Corinthians 3, Vasco 2, o que aconteceu em São Januário ontem. Puxa vida, o torcedor corintiano com resultado desse dá uma respirada, querendo ou não, né? Você pega a situação que o Corinthians está dentro desse campeonato, rapaz, esse altos e baixos, mais baixos do que altos, né? Tem Copa do Brasil pela frente, mas realmente é um alívio, né? Uma Falar vitória em fora Copa de do casa. Brasil, aproveitando, o Corinthians se deu bem, porque sábado a CBF anunciou que a Copa do Brasil, a semifinal e a final, vai ser só em dezembro, depois do Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians, que está com um monte de jogador lesionado, se passar do Atlético Paranaense nas quartas, vai ter só o final do ano para jogar a Copa do Brasil. Então pro Corinthians foi muito bom essa mudança. O Flamengo não gostou não, O né? Flamengo não gostou. A única que não reclamou foi a Leila, né? Que ela tá bem próxima do presidente da CBF, ela não reclama, ela só elogia. Mas Pra ela tudo é bom, né? esse jogo aí, pro torcedor corintiano, foi um alívio, como você falou, concordo com você, porque se o Corinthians não ganha do Vasco lá, ele cria mais um problema para ele mesmo. Porque Uma pressão, né? A pressão já existe, né, no dia a dia do Corinthians, dentro e fora de campo. E o Vasco passa o Corinthians com um resultado desse, se vence, complica mais ainda a vida do Corinthians. Então a vitória foi de suma importância para o Corinthians e mostrou quem é o Vasco da Gama de fato. Às vezes as pessoas falam, esse é chororô. Não é. Se você tem uma arbitragem de qualidade num jogo que apita coerentemente, o Vasco não ganha do Santos. Porque com 1 minuto de jogo você fica com a menos. Jogo 0-0. Com o Santos com um jogador a mais, o jogo é outra história, né? Tem muitos jogos que acontecem dessa forma e arrebentam. O Santos contra o Cruzeiro, há um tempo atrás, lá em Minas, o Gustavo Henrique ainda era zagueiro do Santos, ele foi expulso com 1 minuto de jogo. E com aquele minuto de jogo ele arrebentou o Santos, porque se ele deixa o lance seguir, sai o gol do Cruzeiro, o Santos era 11 contra 11, a história do jogo é pelo menos igual no número de jogadores. Então estou falando isso porque o Vasco mostrou quem é o Vasco contra o Juventude e contra o Corinthians. Aquele jogo contra o Santos foi atípico, o resultado. E o Corinthians, com esses 3 pontos aí, dá uma respirada muito grande no campeonato e o Vasco, né, vai se complicando cada vez mais. Pois é, tá aí Ronaldo, 3-2 pro Coringão, em cima do Vasco da Gama em São Januário, que rapaz, e foi realmente torcida em peso lá, hein? A torcida lá do Vasco sempre apoia, né? A do Corinthians também foi, mas o Corinthians hoje tá tendo eleição, né, para ver se quem vai ser o novo presidente do Corinthians. novo? Tá o Cittadini e o Stabile.
Tudo indica que vai ser o Stabile situação- o presidente. Essa é a Situação comédia, né? Tem um do terceiro Corinthians, candidato rapaz. que prometeu, se ele for eleito, trazer $1 bilhão. O cara... Cada uma que aparece, né? Ah, Mas Eu enfim, vou falando do falar pra jogo... você, o Corinthians tá aí, retrocedendo há 15, 20, 30 anos aí, É. não sai disso. O Infelizmente. caminho para você resolver os problemas, exemplos, nós temos Flamengo, que não virou SAF, Flamengo é o Flamengo, tudo no Flamengo é Flamengo, e o Flamengo está se resolvendo, crescendo pelos próprios passos. E é pelas Palmeiras e próprias Flamengo pernas. final da Libertadores esse ano de novo. E o Palmeiras é também exemplo de como você se fortalecer, como você se recuperar depois de campanhas catastróficas. mas eu acho que o Flamengo, eu concordo contigo, que o Flamengo não teve ajuda empresarial, particular, de ninguém. Agora o Palmeiras teve, né? Sim, Primeiro mas- teve com... Nossa, fugiu o nome dele. Gagliotti, né? Gagliotti. O Gagliotti, antes da Leila, ele tirou dinheiro do bolso sem cobrar nada, não cobrou juros, nada. E falou, ó, quando puder pagar, me pagam. Aí depois veio a Leila. Então, a própria Leila falou uma época que estava em crise com a torcida. Quando eu sair, eu quero ver como que vai ser. Se o Palmeiras não souber aproveitar isso e não fizer um caixa, o Palmeiras vai voltar a ser o que era o Palmeiras antes. Sim, mas agora o Palmeiras, com a saída da Crefisa de patrocinador, o Palmeiras tem conseguido encaixar as coisas, óbvio que ainda pelas mãos dela, mas é exemplo de como administrar bem. O Bahia, Sim. exemplo de como fazer uma SAF, e não é SAF, ele foi comprado pelo Grupo City e agora está sendo vendido para um sheik, que eu acho que já fechou o negócio, mas são exemplos de como você pode mudar a história de um time agindo de forma correta. Bragantino, né? O Bragantino é outro Tá aí, exemplo. já tá anos E todo aí. mundo achava que o Bragantino ia ser um desastre, né? Que Com só ia a gastar. vinda do Red Não, os Bull, cara tá anos que ia aí já. gastar e que ia acabar com a história do clube. E que não sei o quê. Em própria TV Globo, alguns comentaristas falavam isso. Né? Não, Que esse negócio no de Brasil venda de não clube. funciona, né? Não, no Brasil não vai funcionar. E a gente vê o Bragantino, tudo bem que não é futebol de encher os olhos de lágrimas pra chorar, né? Não é, mas pô, um clube de interior paulista, com 2 estádios agora à disposição para Agora- poder jogar. Na contramão da situação, são 2 times que até o Atlético até teve a história dele muito boa nesse contexto aí de mudar, de contratar, de ir em cima e tal, e fazer construir. E o Cruzeiro também agora, recentemente, né, esse ano inclusive tá ganhando pontos, enfim. Mas você vai ver o sistema do Cruzeiro ruir igual tá ruindo do Atlético a hora que acabar o Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro não for campeão brasileiro. O Cruzeiro está gastando horrores. Eu não sei qual é o suporte financeiro que o Cruzeiro tem, mas se for parecido com o do Atlético, é um risco para o Cruzeiro, o que está fazendo o Cruzeiro esse ano. Contratar do jeito que contratou, está ficando com dívidas e é um problema. Mas, enfim... Mas ganhou o jogo também, né? Ganhou. O Cruzeiro ele vai ter que ganhar o Campeonato Brasileiro Mas não vai, né? e ir bem da Libertadores da América o ano que vem, porque o buraco financeiro que o Corinthians, que o Cruzeiro, me desculpe, está entrando é semelhante ao do Corinthians. Só que o do Corinthians é por má administração e o do Cruzeiro é por querer agradar a torcida de qualquer jeito. E hoje saiu a notícia que o Depay tem 3 propostas da Europa, 3 times da Europa, e ele está estudando Vai. se ele vai Tchau. aceitar ou não. Vai Eu embora. acho que pro Corinthians é melhor ele ir, Nossa, porque o deixa Corinthians aí. não está conseguindo pagar ele. Não vai pagar e está cada vez mais se afundando Sim. sabe? Vai se afundar em dívida só com ele. Só com ele a dívida e eu quero ver. Eu quero ver como é que o E Corinthians o vai sair. menino que tá jogando no lugar dele tá indo bem, cara. Exatamente. Nossa, fugiu o nome dele. Hoje eu tô ruim pra nome. Mas o menino tá jogando bem. Tudo bem que não dá pra comparar com o futebol do Depay, mas eu acho que manter ele só vai prejudicar o financeiro do clube. Exatamente. Vamos falar agora do jogo do Santos e Bahia. Bahia e Santos. 2-0. Bora, Bahia! Os gols marcados pelo Luciano Juba e Lúcio Rodrigues. 2-0 pro Bahia em cima do Santos. Alguma novidade, Ivan? Não, já é um enredo esperado, né? Mas Esperado. de novo... Golaço, hein? Golaço. Rapaz, que O isso? Brazão ficou doido, porque ninguém fechou, né? Deixaram aberto pro cara chutar.
E a arbitragem, de novo, deu uma forcinha ali, né, contra o Santos, né? Que teve um pênalti escandaloso pro Santos. Como é que faz desse jeito, filho? Se ia perder de 2-1, Perde 3-1... perde de 6, Mas eu tô perde de errado. 6 e a arbitragem errou. Ô, Magrão, Mas aquela leva conversa uma do corno pancada que- no Bahia que ficou com 60% de posse de bola no primeiro tempo, o juiz... Mas teve o pênalti, ele tá lá pra quê? É a conversa do corno que culpa a cama em vez de culpar a mulher. É verdade. Ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians no jogo lá na Neoquímica Arena. Foi lá. Tava impedido o Gustavo Gomes? Não tava. Então, o árbitro tá lá pra fazer o quê? O que é certo. Deixa eu Então, te falar, eu vim aqui reclamar... eu concordei com você. Não, mas não. Que eu falei mas eu que fiquei tá- chorando a semana toda que o árbitro foi contra o Palmeiras e não, Não. sei o quê. Não, mas o Pelo árbitro contrário, viu que o time tava jogando Ainda mas- vi que o meu time jogou M. um desastre Mas de futebol. Lá na Neoquímica, Não, o cara, você é Palmeiras... um santista chato, cara. o pior Palmeiras- do que Isso, não o Palmeiras Tá reconhecer. sendo pior que o também. corintiano, cara. Não. O corintiano Eu- costuma ser mais chato, né, Ronaldo? É. Esse aqui, olha. Eu Corintiano e flamenguista é eu chato. não tô aqui para analisar o que é certo e o que é errado. Eu não tô para fazer análise do negócio. Então, lá, quanto cá, erra. Erra, só que os erros estão grotescos. Tá. Ontem foi pênalti. Não importa se é perder de 2-1, de vamos lá. 6-0. Mas o Santos tá jogando Vou bem? colocar na Não. mesa. O Santos Eu tá vou colocar merecendo na ganhar? mesa. O que eu falei? A hora que falou Bahia 2, Santos 0, o que eu falei? Enredo esperado. Não, sim. Tudo bem. Sim, Você põe na começa a ficar mesa. vermelho, você fica nervoso. Vamos É lá. minha timidez. Tá certo, timidez. Sei que é timidez. Na sua opinião, o Santos fica ou cai pra Série B? O Santos fica. Ah, você acha que ele vai falar que cai? Não, o cara não. faz 2 rodadas tá falando que Não, o não, juiz não. que Eu sei, não, atrapalhou. enquanto for pra falar que cai também, eu tenho certeza que ele ia Não, falar que caía. o ano passado, quando eu vi o Santos jogando o que estava jogando, o ano atrasado, eu falei, vai cair. Até no programa de esporte, a gente tinha na rádio, ele falou, Isso. vai cair, caiu mesmo. Não... Sabe por quê? Aí tem uma explicação muito lógica. Porque quem está atrás está fazendo uma força danada para ficar lá atrás. É, eu E ia com, falar isso. e com a chegada do Vojvoda, a expectativa... Aí, ó, o lance do pênalti. O braço estava esticado. Então, aí estava 1-0, né? Aí não estava 2-0. Aí E se o, lance, empata- e o lance, Ivan, foi igual do jogo do Vasco e Corinthians. E lá foi pênalti. E lá foi pênalti. Não, né? não, a Então gente é tá- erro de critério aí. A gente atormenta as mas- cabeças do Ivan. Mas é isso aí mesmo. É... Então, e aí, o Santista, ele não tem motivos para acreditar que o Santos vai entrar sequer na Sul-Americana. Pode acreditar que o time não vai cair, e eu até acho que não caia. Porque o Vojvoda faz a diferença, é diferente do Xavier. Eu falei no intervalo lá para a Copa do Mundo de Clubes que deveria trocar, se fosse mexer, tinha que mexer ali naquele momento, enfim e tal. Até citei que o Dorival não quis e tal, o Santos fez a maluquice ali, ficou com o Kleber Xavier. Bom, o Santos tem 5 propostas de SAF, 2 são nacionais. E olha, torcedor santista, se o Santos fechar pacote de SAF com empresas nacionais, aí cai para a segunda divisão, Já afunda e era. não volta mais. Não, Mas eu tem que vi- ser igual Bahia. Tem- Mas não é o pai do Neymar que quer comprar o Santos? Então, mas aí já tem a ligação do Neymar, a família dele, já é ligação com o futebol internacional, né? Aí já tem uma outra ramificação, inclusive lá da Arábia, Não, e é dos verdade sheiks, mesmo. Você vai enfim. vender o time do Santos para um time, uma empresa brasileira. Não, isso Será não... que o Crise que Neymar o vai país ter- tá? O Neymar vai comprar e colocar os parça dele pra jogar? Eu acho que quem ficaria administrando o Santos seria o pai do Neymar. Então, o Neymar mesmo, o interesse dele ainda é jogar do lado do Messi. Provavelmente, acredito eu que o Neymar não vá para a Europa mais, não tem condições de ir mais. Imagina o Messi aqui. O Messi falou que ele gostaria de vestir a camisa do Santos. Imagina que da hora, velho. isso daí Mas, é enfim, conversa. mas isso aí são coisas à parte. Não, pode parecer teoria da conspiração, mas... Essa conversa é igual do candidato a presidente do Corinthians falar que vai trazer $1 bilhão. Não, eu tô dizendo assim, É pra- o pessoal acha que teoria da conspiração, mas vamos supor que dê certo. O Neymar aí à frente, eles são amigos. Não vem O porque Messi tá no Soares- fim de carreira também, Você chega acha não, que vamos o encerrar no Soares, o Santos. Soares tá lá com o Messi. Você acha que o Soares vai falar, vai pro Brasil? O Soares vivia reclamando que aqui o calendário é muito extenso, os campos sintéticos ele não jogava. O Messi não vem, cara. Mas essa É mais fácil o Neymar ir pra lá do que o Messi vir. Mas essa história do calendário extenso, o Brasil não está sozinho nessa. O Ancelotti criticou a UEFA Também. e a FIFA porque está ficando difícil jogar futebol no mundo, né? Porque o calendário inchado. Para o torcedor do Santos, cair para a segunda divisão é só se o Santos quiser muito ir para a segunda divisão.
perder para o Sport, exatamente. aí perder para o Tem Fortaleza. uma fala- lista aí grande na O frente do pessoal fala Santos. de calendário extenso. Você imagina se não tivesse uma Copa João Avelange acontecendo aqui? Nossa. Você lembra do Brasileirão de 2000? Teve quantos Quadro times? azul, Nossa, 88 quadro verde, times, né? quadro amarelo, era um monte de quadro. Pelo amor de Deus. E vem um problema maior aí, viu? Copa do Mundo de 2 em 2 anos. Ano que vem vai pausar por causa da Copa e no ano seguinte vai ter Copa do feminino aqui no Brasil, vai parar também. Tem a Mas dó. enfim, Bom. o Santos perdeu para o Bahia. Era uma situação que a gente já esperava, que jogar contra o Bahia, normal, o Santos, vamos lá, um time bom do Santos, jogar contra o Bahia lá já ia ser difícil. Jogar do jeito que está, em frangalhos. Aí. E olha, o Santos não perdeu demais, porque eu acho que o Bahia até nem forçou. Acho que até o Bahia não forçou. Fez Mas o dever de casa. O Bahia jogou o suficiente para ganhar. Exatamente. eu fiz pra ganhar. E hoje, qualquer time que vai jogar contra o Bahia, ela sabe, é igual era jogar com o Fortaleza até o ano passado. Você ia jogar lá, você já ia se daquela, né? Se sair com empate, tá bom. Como eu brinco, e amarrava as Exatamente. carças para não Bom, tomar o goleada. nosso tempo está muito curto. Vamos correr Bora. para falar do Tricolor Paulista. Vou deixar para o Ronaldo analisar o jogo. Com certeza ele assistiu. O São Paulo venceu o Atlético, venceu com categoria. E o São Paulo ganhou muito em produção. Impressionante a arrancada desse time do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E como o São Paulo também vem fazendo bonito na Libertadores, também tem agora quem vai jogar? O São Paulo Libertadores joga é com- contra a LDU. Contra a LDU. Mas só dia 18 de setembro, tá? longe. Não, tudo bem, mas tipo assim, a arrancada espetacular que o São Paulo teve e os resultados que o Tricolor vem conquistando. Esse é o São Paulo que a gente é acostumado a ver. Não esse time aí que estava aí também aí com os Zubeldia, trancos e né? barrancos, né? Eu- Logicamente não é 100%, tem muita coisa para mudar no São Paulo também. Tem muito jogador ali também que esse negócio de contusão que o São Paulo se complica muito, né? Mais dois ontem se lesionou. Mas só que realmente hoje nós vemos um outro São Paulo. 2 minutos, Ronaldo. São Paulo, o problema do São Paulo é lesão e não é de hoje. Mas, Pablo Maia e o Tapia marcou gol, né? O Pablo Maia marcou primeiro, o Tapia entrou no primeiro toque, de Tapia ele fez o gol. E aí, gostou da piadinha, né? Só faltou o Isso, como é Mas que o é? Atlético- Faltou, corte rápido. O Atlético- É Tramontina. Perco a audiência, mas não perco a piada. Hoje tá todo mundo engraçadinho, né? Pior que o povo gosta quando a gente faz piada. O povo fala, ô, engraçado essas piadinhas de vocês. Tio do pavê. O Atlético tava com o time reserva, mas esse time reserva do Atlético também não é qualquer um, não. É Scarpa. Qual que é o nome do outro ex-Palmeiras? O Rony. Tem Isso. bastante gente ali É a turma conhecida. da briga, né? Turma da briga. Turma da briga, eu vou te falar. Então, o São Paulo, o bom do Crespo, a gente tem que reconhecer. O Crespo mudou, o time criou padrão. Muda os jogadores, mas mantém o padrão. Ontem o Marcos Antônio e o André Silva saíram machucados. O Marcos Antônio volta só na Libertadores, daqui a um mês. E o André Silva vai ter que operar. Parece que é ligamento, então provavelmente ele só volta no final do ano ou ano que vem. 6 meses no mínimo, né? Ligamento Então, não mas tem jeito. só que impressionante que nem o Caleri era previsto vir só o ano que vem e já tá treinando com bola. Só que também essa físio do São Paulo não dá para confiar, né? O Lucas Moura de novo tá machucado. O cara desde do Campeonato Paulista não consegue 3 jogos seguidos. Exatamente. Então não dá para acreditar se o Caleri vai voltar 100% ou vai voltar e vai ficar se machucando que nem o Lucas tá. Mas esse time do São Paulo aí, o legal é isso, ele tem um padrão, muda os jogadores, mas não muda o estilo de jogo. É isso, é o que está sendo diferencial. Vamos lá, como diz na política, réplica 1 minuto. Não, agora eu vou puxar a lata para minha sardinha, a sardinha para minha lata, né? Falei que o Zubeldia tinha que rodar. Você ia puxar a lata para sua sardinha? Mas é a sardinha para lata, né? Tá, hein? Então, só para dizer que nessa eu tinha razão. Tá certo. Bom, Palmeiras pega o Sport hoje, um jogo importante também, o Verdão precisa ganhar o jogo, torcer pro Flamengo perder. Acho que se o Palmeiras ganhar e o Flamengo perder, tem chance do Palmeiras dormir na Mas liderança? não tem chance do Flamengo perder, né? Eu acho que O Palmeiras está com 39. E o Flamengo 43, 43, né? só que o Não Palmeiras tem um jogo a menos ainda. Isso, contra o Santos, né? Não dá, Então, então tem que ganhar o jogo e torcer pro Flamengo perder. Não, o mas jogo. o problema é o Flamengo perder. O Flamengo vai pegar o Vitória, né? Não perde. Mas o Palmeiras também vai pegar o Sport, né? Não, então os dois duas devem surra. ganhar. Jogando em casa os dois. Não, eu vou provavelmente vão bater, não ganhar vou os cantar dois. vitória antes do tempo, não. É o Flamengo para 46 e o Palmeiras para Bom, 42. vamos agora ir pro esporte amador, né? Para as notícias aqui da nossa região. Eu gostaria muito aqui de iniciar
essa parte regional, trazendo as informações sobre a corrida mountain bike. Em Estiva Gerbi, aconteceu a 19ª edição da corrida do Mato Seco, que movimentou Estiva Gerbi. Mais de 1.000 pessoas estavam presentes lá no Mário Rocha. Realmente um evento muito bacana. Foram 440 atletas, tá, no total. 390 inscritos e 50 moradores de Estiva Gerbi. Então, contempla toda a região, todo o interior, mas também contempla aí os moradores da cidade que tem também essa condição de estar correndo ali, sem dúvida nenhuma. E tem também 43 categorias, foram 43 categorias premiadas lá, foi até uma premiação longa, né, bem bacana, muito bonito o troféu, a medalha. Daqui a pouco o Ronaldo mostra aí, tá aí, Ivan, ó, a imagem, né, do pessoal da bicicleta, da bike, a 19ª corrida do Mato Seco Mountain Bike, superação, integração, esse esporte, né, que vem se popularizando cada vez mais. Não é à toa que Estiva Gerbi é considerada hoje a capital da bike, né, por conta desses trajetos e também por conta desse trabalho que é realizado em cima desse movimento aí. E só para eu compreender um pouquinho do trajeto, foi Estiva a Mato Seco, Estiva? Dá um total aqui, quer ver quantos quilômetros? 38 quilômetros no esporte, modo esporte, 57 quilômetros no pro. É você que está guiando os caras de moto? Não é. A moto me aguentar, né? Não, cara, não era eu, não. Deixa eu dar os parabéns ao pessoal de Estiva Gerbi, tanto ao prefeito quanto ao secretário de esporte. Mato Seco é uma região muito linda. É bonito. É um lugar muito bonito. Teve que pedir pro pessoal da VLI, mandaram um ofício, o pessoal da VLI pro trem não passar. Mas foi bem bacana, cara. Foi maravilhoso o evento. Quem não conhece, eu recomendo conhecer a região do Mato Seco. Tanto pela pista, pela 340, quanto para Estiva, dá para ir. Saindo ali pela estrada de terra da Estiva Gerbi, paralela à linha do trem, né? Tem ali um trecho ali que você vai observando a região, um lugar muito bonito. Tem uns silos lá ainda, né? Depósito, enfim. Tem. É uma região muito bonita. Eu estive lá algumas vezes, inclusive numa quermesse que teve lá, uma festa linda há uns anos atrás. Há uns bons anos atrás, 2011, se eu não me engano. Parabéns à comunidade estivense pela acolhida. Você, além de você promover o esporte para a cidade, o esporte local, você promove também para atletas de fora que têm interesse em participar, em ter mais experiência em cima desse esporte e divulgar também o esporte. Então, foi uma atitude sábia, muito inteligente de quem promoveu, no caso, a Prefeitura de Estiva e a Secretaria de Esporte daquela cidade. Exatamente. Parabéns, foi bem bacana, foi um evento incrível. E ontem também estava presente lá, acho que tem a foto também que eu mandei para você, Ronaldo, do Gustavo Xavier, que é campeão pan-americano de mountain bike, né? Ou seja, é conhecido nacionalmente. E teve a presença dele confirmada, tá ele aí com o vice-prefeito Valdir, o Márcio, né? Esse menino foi, inclusive, acho que um dos ganhadores aí né, desse circuito aí. Muito bom, e realmente a participação dele engrandeceu, porque quem é fã do mountain bike conhece ele, sabe. Vamos dizer, até o meu amigo Silvio fazendo a locução lá, falou assim, aí é o Neymar da corrida. Realmente é uma referência quando se fala no mountain bike, muito bacana. Eu quero desejar aqui que vocês possam continuar fazendo esse evento. Foi um recorde de inscrições, um recorde de público. Foi bem bacana. E parabéns para o Márcio Pavan, ao Rafael Deljudes, que é o secretário-geral, está na pasta do esporte, né, comandando a pasta do esporte hoje. E parabéns a todos os organizadores desse evento, os vereadores que lá estavam presentes, pessoal que luta, né, para poder fazer andar o esporte de Estiva Gerbi, o Saulinho, que é mais ligado à bike também, ao Luquinha, né? Enfim, parabéns a todos vocês, foi um evento magnífico e a gente vê que precisa ser exemplo para outras cidades, inclusive em Mogi Guaçu, esse tipo de evento. Mogi Guaçu não pode ficar com essa zona rural extensa que tem, lugares bonitos, lindos que tem em Mogi Guaçu, e falar que é cidade turística Mogi Guaçu hoje, né? Não infelizmente, tem turismo no Guaçu. Me desculpe, mas eu não vejo. A gente não consegue ver isso em Mogi Guaçu. Mas Estiva Gerbi está fazendo jus. Está fazendo jus. Eu já falei com o prefeito disse que quer o campeonato de futebol de campo. Quer a bola rolando no Mário Rocha e também no campo do Ayumas. Campo do Ayumas está faltando só a rede dos fundos para poder concretizar ali também a reforma do campo do Ayumas, que vai ser muito importante para o campeonato municipal de futebol. Eu só não entendi se vai ser regional ou vai ser um campeonato no mesmo modo que está fazendo ali o futsal. O campeonato municipal, se vai abrir espaço para times de fora participar ou não. Eu preferiria que abrisse esse espaço, viu, Márcio? Porque você sabe, movimento comércio.
Você leva um Braz aí, um convite, um leva um A12, que eu tenho certeza que vai, entre outras equipes, você movimenta a cidade, o comércio no domingo, engrandece ainda mais a cidade. Parabéns, estiva sendo exemplo quando o assunto é esporte, com certeza. Vamos falar agora do Campeonato de Futebol Amador de Mogi Guaçu. Meus amigos, que surpresa, hein? Segunda divisão com surpresas. Olha, quem diria que nós teríamos aí... Tem os resultados aí, direção? Vamos colocar os resultados aí. A sexta rodada, os jogos que aconteceram no dia 24, ontem. O União bateu o time do Aston Villa 2-1, Santa Terezinha 0, Torino 1, Santa Cecília 0, Veracruz também 0, Avaí 7, Pantanal 2, Inter de Vilão 4, União da Vila 0 e o Itacola bateu o time do Desportivo Búzios pelo placar de 4-0. Ivan Rezende virou de ponta cabeça a classificação, equipes que estavam brigando ali para a classificação, que investiram para valer na competição, acabaram ficando para trás e equipes que, não desmerecendo, viu gente? Estou falando assim por conta de investimento, de elenco que nós vimos aí, nós achávamos que teria equipe aqui que se classificaria ali até, né, com uma certa tranquilidade, não foi o que aconteceu. Hoje nós temos equipes classificadas aí de maneira surpreendente para essas quartas de final e vai pegar fogo, Ivan. Vai. Bom, na classificação geral, nós tivemos o Munhóis, que já desde o começo do campeonato mostrou força, né? O Munhóis BFC, que é o Munhóis com a parceria com o Barão de Itapira, né? 13 pontos, o Avaí 13 pontos, o Torino 11 pontos, o Internacional 10 pontos, o Palestra 10 pontos, o Itacola 10 pontos, Inter de Vilão 9 pontos, União 9 pontos, aqui duas surpresas, o Inter de Vilão e o União. Porque Vênus e Santa Cecília davam pinta de que chegariam à segunda fase, o Vênus principalmente. Né? Pelo que investiu essas duas equipes, na minha opinião... Eu acreditava também que o Vênus e o Santa Cecília estariam. E o Cruzeiro, então? E o Cruzeiro, outro time também que ficou para trás, exatamente assim, contrariando aquilo que a lógica, pelo menos que a gente via como lógica, né, que o Cruzeiro se classificaria. Então, classificados as 8 equipes para a segunda fase, Munhóis, Avaí, Torino e Internacional têm a vantagem do empate na segunda fase, tá? Então, o Munhóis, daqui a pouquinho a gente passa essa tabela, mas o Munhóis vai pegar o 8º colocado, enfim, a gente já passa isso daí. Times que não foram para lugar nenhum, o Santa Cecília com 8, o Vênus com 7, o Cruzeiro com 7, o Santa Cecília jogou a chance fora enfrentando o Veracruz. Se o Santa Cecília tivesse ganho, ele iria para 10 pontos e estaria na segunda fase. O Veracruz com 5 pontos foi a 6 com o empate, ele iria a 8, teria uma pequena possibilidade ali. Não teria não, porque ele iria... teria que torcer para o União ganhar, o Inter de Vilão também não poderia ganhar. Mas aí nós temos esses 8 classificados, segunda fase começa, já é no domingo, né, que começa, é um jogo só, então vai ser no domingo. Eu tenho aqui já a ordem dos jogos. E os times do Desportivo Bulls, o Aston Villa, o Villa Old Boys e o Pegasus voltam para a terceirinha. Pois é, impressionante como virou de ponta cabeça a última rodada aí do Campeonato Amador da segunda divisão de Mogi Guaçu. Realmente eu me surpreendi muito. E parabéns para as equipes que conseguiram a classificação. Eu acho que vocês fizeram realmente, tiveram força, vontade, determinação para poder jogar essa última rodada, mesmo porque todo mundo tinha chance de classificação, se você ver. Acho que poucos times aí não tinham mais chance de classificação, mas tinha muitos times que ainda tinham chances de classificação. Chegou nessa última rodada realmente embolado, né? Então não teve time que às vezes ia jogar toalha, não, de jeito nenhum. Chegou nessa última rodada com todos ali tendo uma chance, nem que seja mínima, mas às vezes tinha, né, para classificação, e foi o que aconteceu aí, equipes que lutaram bravamente, né, para poder se classificar e conseguiram aí. Nós temos aqui a ordem dos próximos jogos que vão acontecer. Né? Já no domingo, né? Exatamente. No Campano, 10 da manhã, tem Munhóis e União Futebol Clube. O melhor colocado no campeonato contra o 8º. Lá em Martinho Prado, o Avaí enfrenta o Inter de Vilão. O Avaí, o segundo colocado. Esse é o jogo que nós vamos transmitir. Vamos estar lá em Martinho Prado domingo. Tá? Vamos estar lá. No Pelezão, clássico lá. Vai estar lotado lá, hein? Nossa, vai ser aquela festa, né? No Pelezão, 10 da manhã, tem Torino e Itacola. E no Beira-Rio, 10 da manhã, Internacional e Palestra, reedição de um clássico já disputado há 2 finais de semana atrás, né? Eles se enfrentaram no Furo, no jogo que nós transmitimos, inclusive. Tá certo. Então, quem tem vantagem do empate é o Internacional, né? Sim, o quarto colocado, o Palestra classificou-se como quinto colocado. Tá certo. Tapera vai estar lá, rapaz. Tapera disse que não vai dormir essa semana.
Me falaram no ponto aqui que o Tapera não vai dormir essa semana. Disse que vai ser realmente algo ali para Tirar o sono dele, né? para tirar o sono dele, pelo amor de Deus. Então, tem mais alguma informação da segunda divisão? Fica à vontade. Não, da segunda divisão era só isso. E o Índio tem atualizado, né? Ele tem mandado pra gente no WhatsApp aqui todas as informações. Ontem eu acabei não acompanhando nada do futebol, porque nós não transmitimos nada ontem, e eu queria ter ido nos campos dar uma olhadinha e tal, nos jogos, mas eu tive compromissos pessoais e acabou que eu não fui. Uhum. Mas a gente tem agendado então para o domingo, lá em Martinho Prado, nós estaremos lá para transmitir o jogo do Avaí. O jogo está marcado para as 10 da manhã, tolerância de 20 minutos de atraso, né? Começa às 10h20 e nós vamos acompanhar. Está começando também no final de semana a terceirinha, né? Está começando. E o Quarentão tem aí também, né? Eu acho que o Quarentão eu não recebi nada ainda, por enquanto, mas eu tenho aqui... Os jogos da terceira? Os jogos da terceira divisão. Está aqui também. Se tiver em tela aí, pode colocar. Tá lá na tela. Tá assim, ó. Maravilha. Terceira divisão. Olha o jogão, 8 horas da manhã no Pelezão aí, ó. Esporte Clube P. Grande e tradicional Esporte Clube P, hein? Campeão amador da primeira divisão. Santos do Ivan. E o Santos do Ivan, que esse time é antigo, viu, Cidade Ronaldo? Estiva, né? Esse time aí é um time antigo já, o Santos do Ivan, o Ivan da banca, né? Do Estiva Isso. Gerbe ali. O time dele. Sempre colocou a equipe para disputar em Mogi Guaçu. E não é de hoje que tem esse time do Santos. Pode parecer, né? Alguém que é de... Quem é do meio do futebol da cidade sabe que esse time já é muito tradicional, né? Acho que nunca disputou a primeira divisão, acho que No ano chegou passado. na segunda, né? Isso, na segunda rodada. Chegou na a disputar segunda a segunda divisão, caiu para a terceira, né? Eu acho que nós inclusive transmitimos, se eu não tiver enganado aqui, lá 12 Santos do Ivan, lá 12 ganhou de Foi 10 foi um resultado 10 a 1, elástico. 10, o Pedrinho marcou uns 3 gols. É porque o que acontece, o Ivan, ele revela muito jogador. É molecada, o time dele é molecada, é jogador da cidade lá, vai pedir oportunidade para ele e tal, e joga. Então, é um Ivan que faz um trabalho maravilhoso com a molecada, com o futebol, cara. Esse cara merece a gente tirar o chapéu para ele, que realmente não é de hoje que ele faz esse tipo de trabalho. No Campana, às 8 horas da manhã, o Galo da Madrugada enfrenta o time do Mael. No Serep, Manchester City, que é de Estiva Gerbe também, enfrenta o Vasquinho, Futebol Clube Vasquinho, que também é um time muito tradicional, Ivan. E aí nós vamos vendo, né, uma terceira divisão pegadinha também, viu? Pesadinha, nós tem aí o Manchester City e o Santos do Ivan caíram ano passado, né, da segunda para a terceira, né, voltaram para a terceira. E nós vamos ter também no Beira-Rio, 8 horas da manhã, o Penharol contra o Confiança. No Aica, 2 jogos, às 8 da manhã, o Sufoco contra o Horizonte. E o Vila Nova, às 10 horas, pega o Red Bull Futebol Clube, né? Esse jogo está agendado para as 10 da manhã no Aica. A terceira divisão vem aí pegando fogo também, viu? Vai ser uma terceirinha bem pesada e depois tem um quarentão também para ser disputado nesse final de temporada aqui 2025 no futebol amador da cidade. Exatamente. O time do Penharol Futebol Clube enfrenta o time do Confiança, que é do Julian, viu? Isso. No Beira-Rio, 8 horas da manhã. Não sei se o Júlio é dono do time, mas eu acho que ele está por lá. Eu acho que é diretor, né? Tá comandando lá também. No Aica, Sufoco Futebol Clube Horizonte e o Vida Nova enfrenta o time do Red Bull. Jogos às 8 e às 10 horas, respectivamente. Ou seja, o calendário do futebol de Mogi Guaçu está também igual a reclamação do Ancelotti, igual a reclamação do... Mas só que em Mogi Guaçu, meus amigos, não tem campo. Infelizmente. Estamos carentes, né? A situação tá de chorar, Ivan. Se você vê o Furno, cara. Se você vê o Campano, eu acho que o único campo ainda que está em condição de jogo é o Martinho Prado. Uhum. Então, tocando nesse ponto aí... Mas só para uma observação, Martinho Prado talvez, não é porque tenha menos jogos? Não, é porque tem poço lá, né? Tem um poço artesiano Tem um lá. poço artesiano, eles Eu rodam tô de vendo lá, aqui, né? eu Aqui tô no vendo Guaçu. aqui, ó, domingo vai ter 2 jogos no Aica. Seco. Tá, mas o Ike também não estava recebendo um jogo tão por esses dias, né? Não, mas mesmo assim o campo Mesmo tá assim seco. o campo tá seco. O Acho que o único Serep tá campo seco. de Mogi Guaçu que tá mais ou menos aí é o campo da Lagoa. Eu passei esses dias ali, parece A que grama tava... verdinha. Mas ali a é grama breja, tá verdinha, né? ali é breja. Então breja. ali... E Só que ali o- não tem as condições, eu acho, para ter jogos. Não sei Não, como é que campo é. pequeno, inclusive, Campo né? pequeno, né? Não tem como. E o Campano não tá de todo ruim. Só não pode jogar uma bituca de cigarro lá dentro. Exatamente. Que, Não queima tudo. Eu tinha uma pergunta para fazer, rapaz, e agora... Ah, sim, tem a pergunta para fazer. Puxa, Diria memória. o filósofo contemporâneo, É. lá em 5.800 a.C., perguntar não ofende. Se o Avaí chegar na decisão, ou outro time de lá é o
Aston Villa? Não, é o Inter de Vilão. O Inter de Vilão, me desculpa. Isso. Se um dos dois times chegar na decisão, não pode fazer decisão no Martinho Prado? Perguntar não ofende. É só uma ideia. Não, se tiver decisão e o mando for da melhor campanha, eu não sei não se não vão... Eu vou falar bem a verdade pra você, viu? Vamos supor que chega um Torino aí na final, que chega o Palestra. Eu duvido muito que esse povo não vai querer jogar lá. Vai olhar o campo e vai falar, pô, tá em melhor condição o campo aqui do que jogar no Iguaçu. O melhor gramado da cidade, ué. É o melhor gramado da cidade hoje. O problema não é nem questão de, por exemplo, o Avaí ou o Inter de Vilão mandar jogo lá. O problema é que as equipes, mesmo que acho que chegar na decisão, já vão aceitar lá de primeira. É verdade. Porque não tem condição, gente. Olha, judia do jogador, cara. Você pega um furo na condição que tá. Você imagina. Eu não quero nem imaginar como é que tá o Serep com esse tempo seco. O campo seco, duro, porque não chove, Não a terra chove. fica compactada, a grama seca, fica Não, rala. não dá. Você tá jogando num terrão. Terrão. Então, assim, não é culpa, vamos falar assim, não é culpa por um todo da administração pública. Tá bom, alguém pode falar, a gente tem culpa que não está chovendo? O problema é que tem como vocês prevenir esse tipo de situação. O que precisa? É aprovar uma lei na Câmara Municipal para poder liberar água aos campos? Precisa do quê? Aprovar uma lei na Câmara Municipal? Vocês conseguem verba para um monte de coisa. Por que vocês não conseguem verba para fazer poço, então, artesiano nos campos? Por que vocês não aprovam, então, esse projeto para poder ter patrocínios ali no campo, placa de publicidade, para o dinheiro ser revertido a alguma coisa de utilidade para os centros esportivos? Isso aí já é prometido há muito tempo. Mogi Guaçu é destaque positivo, negativo em tudo aí em televisão. Hoje mesmo vi uma matéria numa grande rede de televisão aí na Globo. Eu posso falar aqui na Globo? Sobre a questão aí da reclamação de munícipes, das coisas que vem acontecendo na cidade. Então, meus amigos, eu acho que a política é feita de você observar o que está acontecendo, observar tudo que está na volta aí, né, quando se diz no esporte. Celso Ribeiro e Índio não é para sempre. Uma hora ou outra eles não vão poder cuidar do futebol Celso mais. Ribeiro e Índio não é para sempre. Graças a Deus que nós temos ele. Graças a Deus. Ô, Indião, obrigado. Acho que o Indião, a gente criticou muito essa questão de informação que a gente não recebia. Teve Então, que ele e o Celso ir lá não é nem, pegar a você vê, informação não é da- nem a comunicação da Secretaria de Esporte que está me mandando, é o próprio Índio que manda. No O meu Índio tem celular obrigação nenhuma de me mandar nada. Ele manda por causa do carinho que ele tem pela minha pessoa, pelo Ivan, pelo nosso trabalho. Ele faz questão de mandar. Mas ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Teria que outras pessoas fazer isso. Tem uma organização a mais nessa questão. Então, fica aqui a minha dica para você, político de Mogi Guaçu. Se você quer fazer o esporte melhor na cidade, não vai lá só em dia de decisão gravar vidinho, não. Não vai lá Bonito, só, né? Acho na hora que tá a muvuca de gente, querer ir lá e se aparecer, não. Vai lá no momento também ruim, que tem 3, 4 pessoas sentadas na arquibancada assistindo o jogo de segunda divisão, o pai, a mãe, o tio, tia, que tá vendo o filho dele jogar. Vai lá também, vai perguntar para esse pai, para essa mãe, o que ele tá achando do gramado da cidade, dos centros esportivos, das estruturas. Ouve o povo. Não fica só em volta de bajuladores, não, porque bajulador ele fala bem sempre. O bajulador é para falar bem, é com ele mesmo. E algumas pessoas vão querer me comparar a Estiva Gebe. Estiva Gebe, coisa tá andando, viu? Isso aí não é eu que tô falando, não. Pergunta pro povo lá a aprovação do governo atual, como é que tá lá. Então, é complicado isso, né? É complicado. Mojimirim, por exemplo, os campos de futebol hoje, eu não sei como é que tá hoje lá. Irrigados. Bonitos. Adiantou um compromisso um pouquinho pra frente. Então, não, vamos tocando o barco. Vai dando corda. vai dando corda. Então eu sei que o Tucurão é muito bem cuidado, o campo do Santa Cruz também é muito bem cuidado, o Mirante é muito bem cuidado. Acho que o único campo ainda mais ou menos ali que não tem uma atenção, não é de hoje, é aquele campo que tem lá no Zerão. Ah, não, mas aquele campo não está sendo utilizado, né? O campo do Zerão. O campo do Zerão, né? Tem um problema. Transmitiu jogos ali já. Isso, eu já estive lá também. O que eu me lembro, acho que foi o GB que explicou isso aí, o campo do Zerão tem um problema no gramado. Eu não sei se é a composição do solo ali, eu não sei o que é uma área de brejo, inclusive, mas tem um problema Tem uma lá que eu não rocha entendi. ali, uma nascente, acho que tem uma nascente ali que... Uma rocha ou uma nascente que tem ali que acabou impossibilitando a reforma daquele campo. Né? Exatamente. Então, o Zerão ele não está sendo utilizado. Uma pena, porque é um baita campo também. Vila Dias é muito bem cuidado. Ótimo Campo também. do Piteiro é muito bem cuidado. Nossa, excepcional o tem Campo do vários, Piteiro. tem vários campos em Mojimirim que é muito bem cuidado e não é desculpa. Tudo bem que, se eu não me engano, em Mojimirim tem um acordo com associações dos bairros,
para que possa ter esse cuidado. Agora, a prefeitura quer assumir tudo e não está dando conta, meu amigo. Vamos mudar a cabeça, né? Vamos mudar a cabeça. Ah, mas Estiva Argebe 2 campos só, é mais fácil. Tudo bem, tudo bem. Se vocês levam por esse lado, tranquilo. Agora, Mogi Guaçu também é desse tamanho, a prefeitura inchada do jeito que é. É gente para tudo quanto é lado e não tem ninguém para poder tomar conta desses campos aí, pô. Arrumar alambrado, arrumar gramado pelo menos. Tem deputado aqui fazendo campanha já, né, na cidade para querer voto ano que vem. Por que não vai lá, traz uma verba pro esporte? Ó, a coisa tá feia. Bom, se a gente entrar para um caminho de política, a gente acaba passando cada vez mais nervo, né? Não é isso que a gente... Não é o objetivo do programa. E hoje em dia as pessoas querem passar o rodo em cima da gente, né? Eu falei aqui alguns programas atrás, se não foi no programa último, foi no penúltimo. Você que é vereador, você também tem culpa nisso. Tem. Porque quando você foi se eleger, que a gente falava de esporte, tem que olhar o esporte. Ah, a gente vai ver e tal. E eu citei aqui o Paulinho, vereador, e o Tailândia, que para mim são dois com uma ligação com o esporte muito grande. Mas só os dois não vão conseguir resolver. Tem outros nomes ali dentro que podem ajudar. O próprio Guilherme, que é nosso amigo, o Guilherme da farmácia, conheço o Guilherme há muitos anos, amigo da minha família, eu até estou tomando essa liberdade de falar aqui. Guilherme, dá uma ajuda pra gente, poxa. Na reunião que nós fomos lá no começo do ano, quando começou a primeira divisão, pra gente falar de comodidade, pra gente transmitir o jogo, que não veio. Não, quando começou não, quando já estava rodando, já estava rodando. Quinta rodada. Nós fomos convidados aí lá na Câmara, numa reunião, tomamos um café, o bate-papo foi bom. A recepção foi excelente. A conversa foi ótima, mas não saiu nada daquilo lá. Nem pro papel foi, na verdade, né? Não veio nada pra gente, mas eu não tô aqui nem falando de nós. Nós arrumamos uma barraca pra gente transmitir jogo. Quando precisou da barraca e quando a gente não tinha barraca, nós fomos com guarda-sol, levamos mesa, cadeira. Tá tudo lá em casa, extensão de 130, 140 metros. Não tô nem falando disso pra nós, eu tô falando de condições... Estrutura dos campos. Exatamente, o termo é esse, estrutura dos campos. E vocês, vereadores, podem ajudar. É só querer fazer alguma coisa. Porque o torcedor está esperando e nós também estamos esperando. Exatamente. E se fizer... Parabéns. Se não fizer, nós vamos continuar cobrando. Exatamente. Bom, acho que é isso. A questão do esporte, as pessoas falam, mas é injusto comparar Estiva Argebe com Mogi Guaçu. Pô, que evento maravilhoso que fizeram ali, do circuito ali do Mato Seco, né, do mountain bike. Foi maravilhoso, cara. A organização, o suporte que o prefeito Márcio Pavan deu para que isso acontecesse. O suporte que a Secretaria de Esportes... Teve premiação, tá? Sim. Em dinheiro. Pro primeiro, segundo, terceiro, até quarto colocado, teve premiação ali em Estiva Argebe. Pra você ver como é que quando você quer fazer as coisas, sai do papel e a coisa acontece. Então, não é comparando. Estou falando que Estiva hoje, me desculpe vocês em Mogi Guaçu, mas Estiva hoje está muito à frente, até na questão do esporte aí, relacionada a Mogi Guaçu em algumas áreas. Então, isso é inadmissível para uma cidade de Mogi Guaçu, que tem 160, 170 mil habitantes, que tem uma população que gosta, que ama futebol, que ama esporte, futebol principalmente, ficar à mercê de vocês tomar uma atitude para poder arrumar campo. E não arruma nunca. Né? Então é triste isso para o público esportivo. Ver Estiva Argebe evoluindo em muita coisa. Bicicleta, o Mário Rocha maravilhoso, o Campo do Arruma saindo do papel e outras coisitas a mais. O ginásio de esportes ali, rapaz, é a coisa mais linda. O ginásio do Mário Rocha, lindo, lindo, maravilhoso, bem cuidado. E você pega Mogi Guaçu sofrendo com essa questão da estrutura dos centros esportivos, tá? Nervoso a gente passa mesmo, vai fazer o quê? Quando entra nesses assuntos, meu amigo, passa nervoso. A gente acaba se exaltando. Um abraço pra você. Deixa no final do programa, deixa eu mandar um abraço pro nosso amigo Tapera, ele assiste lá, né? E tem um amigo da gente, a esposa dele é enfermeira lá no Sul, Zona Sul. Eu não lembro o nome dele. Ele trabalhou muito tempo na aviação, foi cobrador, enfim, ele acompanha nosso trabalho direto. Mas como é que você não lembra o nome dele? Vai mandar um abraço como? Eu não tenho memória, tenho vagas lembranças, meu amigo. Eu tô com 60 anos. E mandar um abraço pro Aquiles, da Água Caipirão. E eu tenho uma pergunta para te fazer em cima disso. Pediram para eu te fazer uma pergunta. Pode perguntar. Final do programa, eu tomo uma liberdade, como eu disse há pouco, né? Perguntar não ofende. Você entende pescaria? Não. Não, então é duas perguntas. Como é que você sabe que a melhor vara para pescar é do Aquiles na Agro Caipirão? Eu nunca falei isso. Você falou? Você fala na rádio todo dia isso aí. Não, eu falo, mas falaram para mim, o Magrão que sabe de pescaria. Eu falei, os melhores trajes para pescaria você encontra lá. Isso eu falei, e é verdade mesmo. Não é fazendo propaganda não, Mas é verdade mesmo. A vara já é com você.
Um abraço. Pesca com rede. Não pesca com vara. Desculpa. Essa eu tinha que louco, perguntar, viu? cara. Não... Fala aí, Ronaldo. Aí, depois dessa... Depois dessa, eu vou encerrar assim, ó. Tchau pra vocês. Tchau, um abraço. Ah lá. Rumo à Série B não vai. Não vai. Tem não, hein? Não, eu acho que no barco que tá é capaz de se safar ainda. Ó, estaremos em Martinho Prado domingo, hein, ó. Com rumo à Série B ou não, né? Vai estar lá Não, em vamos Martinho lá, Prado. vamos. Lá é a segunda divisão, rumo à primeira divisão, Centro né? Esportivo Tem 8 Recreativo. times aí lutando para chegar à primeira. Centro Esportivo Recreativo Amauri Cavianha. Exatamente. Tchau. Abraço.